Dr. Nassim Mansur, por que a saúde pública no Brasil é ruim? A saúde pública no Brasil não é ruim. Ela vem melhorando há muito tempo. Desde a Constituição de 88, no período da redemocratização, é que você tem conseguido construir um sistema único público que tem resultados expressivos, né? Se você imaginar que o sistema único de saúde faz desde a vacina até o transplante e faz isso com muita categoria, com muita qualidade. Imagina que nós estamos cobrindo hoje 200 milhões de habitantes. 150 milhões estão dentro do Sistema Único de Saúde e 25% são cobertos pelo sistema privado de saúde, sistema complementar de saúde. Então, toda essa quantidade de pessoas são atendidas pelo Sistema Único, porque mesmo o sistema privado se utiliza do SUS para alta complexidade, para procedimentos de maior sofisticação, todos vão em direção ao Sistema Único. Então, eu acho que ele não é ruim, ele pode melhorar. O que fica sempre é uma impressão daquele pronto-socorro que tem a maca, como se o pronto-socorro fosse o parâmetro único de se avaliar o sistema de saúde. Não, o sistema de saúde brasileiro está no caminho correto. Ele tem dificuldades, tem dificuldade de financiamento, uma dificuldade importante, o Brasil gasta muito pouco, gasta menos do que Chile, Argentina, ele é o 147º colocado em gasto per capita no mundo. O gasto público ainda é menor do que o gasto privado, mas, por outro lado, você também tem ainda uma sociedade muito desigual. Você tem vários fatores que interferem dentro do sistema de saúde. A desigualdade social, você tem aí alguns fenômenos recentes de judicialização, você tem aí toda essa mazela da sociedade brasileira, trauma, violência interpessoal, e os agravos da transição epidemiológica e da transição demográfica, né? As doenças crônicas. Então você tem um sistema que sofre muita pressão, mas ele tem resultados expressivos. Questões ligadas à desigualdade social, questões socioeconômicas acabam estressando o sistema de saúde. Por exemplo, o senhor mencionou a questão da violência, isso acaba sobrecarregando o sistema? Sem dúvida, sem dúvida. Se você imagina só, vamos pegar o trauma crânioencefálico por motociclismo. Isso nos últimos 10 anos aumentou 800%. Morrem cerca de 40 mil pessoas por acidente de moto. E, evidentemente, que dentro do Sistema Único se calcula em torno de 200 milhões de gasto por ano. É claro que você tem que ter educação e tem que ter legislação. Coibir a velocidade, coibir garupa, etc. Criar uma situação do capacete. Mas esse é o impacto que você vai em qualquer unidade de terapia intensiva da região metropolitana, seguramente 70%, 80% daquelas pessoas têm algum tipo de acidente automobilístico, acidente de moto. Este é um dos agravos. Agora, a própria desigualdade de renda, a pobreza, também é um fator que interfere na saúde das pessoas. A gente não deve se esquecer que cerca de dos condicionantes à saúde, somente 10% são relativos ao sistema de saúde. O restante, os determinantes sociais, 50% é o estilo de vida, 20% são relacionados ao meio ambiente e 20% relacionados aos aspectos biológicos da pessoa. Então você veja o impacto na saúde de um sistema, é 10%. O resto são esses condicionantes. Se você imagina que nesses condicionantes você tem todo um estilo de vida que vai desde o indivíduo obeso, que vai se tornar diabético, que vai ser hipertenso, o indivíduo que mora num lugar que não tem saneamento básico, que é uma vergonha nacional. Não é possível você imaginar que ainda nós temos 50% da população não tem cobertura de saneamento básico. Então, isso é um impacto direto na saúde. É clássico dizer que cada R$1 que você investe em saneamento, voltam 4 na saúde. Mas isso ainda vem persistente. O quanto que as políticas conversam, por exemplo, políticas ligadas a desenvolvimento das cidades, a saneamento básico, conversam com as políticas de saúde, de educação, ou são totalmente segregadas? Muito pouco essa conversa, muito pouco. Apesar de que
a saúde aponta como todo o movimento de saúde aponta da necessidade de você entender a saúde por esse mecanismo intersetorial. Não dá para entender saúde de uma forma isolada. Ou saúde sendo feita pelo médico, pelo prescritor, pelo profissional de saúde. Saúde é um conceito muito mais amplo que envolve desde o próprio indivíduo, como a sociedade como um todo, né? E particularmente dentro da administração, dentro da definição de políticas públicas, esta questão da intersetorialidade. Então é um clássico, é o esgotamento sanitário, é a água contaminada, a questão da poluição atmosférica, mata 7 milhões de pessoas no mundo, é um número muito expressivo causado pelos agravos do meio ambiente. Então, o profissional de saúde ele tem que estar atento, claro que a sua técnica, o seu mistério, mas ele tem que conhecer todos os determinantes. As condições de vida são altamente impactantes. Fora aí o que você falou de tabaco, caiu muito o uso do tabaco e o impacto do tabaco na mortalidade brasileira, mas ainda tem. Que tem a ver com políticas, né? Tem a ver com recentes, políticas. inclusive. Mas ainda morrem 47 brasileiros por dia pelo uso abusivo de álcool. Não precisamos falar de mais de 1 milhão de pessoas que são dependentes de crack, que estão aí as cracolândias proliferando. Tudo isso acaba diretamente repercutindo dentro do sistema de saúde. Se não houver esse entendimento de uma política ampla, no sentido de que a saúde ela tem que abarcar todos esses, e tem que haver um diálogo permanente nisso. Desde de você identificar coisas básicas, nós identificamos que havia uma quantidade de pessoas atropeladas de acidente num cruzamento de rua. O poder público foi lá, pôs um semáforo, reduziu quase a zero a ocorrência. Quer dizer, isso foi feito de uma maneira pontual, mas não é feito de uma maneira macro. Não é feito. Ainda está muito longe. Né? Então nós precisamos avançar muito nisso. Coleta seletiva de lixo, essas coisas todas que nós precisamos evoluir. Mas no começo da nossa conversa o senhor falou, mas falta dinheiro. Quer dizer, como resolver a questão do dinheiro, né? A gente tem a saúde suplementar que é cara e a maioria da população usa o sistema público. Falta dinheiro. E frente a essa gravíssima crise econômica que o país atravessa, não só econômica, né, mas moral e ética também, não é possível você só ficar dizendo que falta saúde. Com esses juros que nós pagamos, né, e com o comprometimento de quase 5% do PIB aí com o serviço da dívida, é pouco provável que sobre recurso. Continuaremos lutando pelo recurso. Mas é fundamental você ganhar produtividade com o recurso que você tem. Daí vem a necessidade de você melhorar a gestão do sistema, você melhorar a gerência das unidades de saúde, você melhorar a governança do SUS, você criar mecanismos de inter-relação entre o público e o privado. O SUS é um sistema único nacional, né? Na verdade, se comporta como dois, né? O público e o privado, mas devemos encontrar sinergia entre esses dois serviços para você diminuir custo, para você aumentar a escala de serviço e, com isso, você poder ofertar mais, ganhando produtividade. O Brasil tem alguns problemas. Nós temos um pacto federativo, a União, Estados e Municípios. Todos nós, na década de 80, que somos um pouco mais velhos, que viemos lá do movimento sanitário, a gente brigava muito pela municipalização. Não que ela seja incorreta, né? A meu ver, ela é correta quando você atribui ao município alguma função. Qual função que eu entendo dentro do sistema? Cuidar da atenção básica. Nós precisamos melhorar muito a atenção básica, precisamos inverter esse modelo hospitalocêntrico. Agora, o Pacto Federativo, ele dá autonomia para cada esfera de governo. Né? A Constituição diz que tem que ser harmônica essa relação, mas ela não ocorre. Porque o prefeito, se ele quer colocar um tomógrafo na sua cidade, ele coloca o tomógrafo. Então, se não houver um mecanismo de você ter uma rede, de você regionalizar a saúde, nós deixamos de ter escala. Então, o Brasil tem 5.500 municípios. Cada um converge para um lado, cada um tem um poder decisório, que para a saúde é ruim. É óbvio que os municípios não conversam entre si. Não conversam entre si. Se tentou fazer os pactos intermunicipais, tem aí um mecanismo de consórcio intermunicipal, mas é muito incipiente isso. Então, esse pacto federativo ele é complicado quando você busca regionalizar a saúde.
Nós precisamos regionalizar, porque não dá para ter tomógrafo em cada esquina. Você pode ter um. E como que a gente faz isso? Isso, claro que demanda uma discussão legislativa, né? Evidentemente que nós temos que caminhar dentro do próprio Estado com as políticas de territorialização, né? É preciso que você crie mecanismos. Isso até tem uma certa discussão, mas muito incipiente, que nunca avançou. Não avança porque, de repente, muda o governo. A alternância democrática ela é ótima, né? Mas os projetos param, então nós precisamos avançar nessa questão. A sociedade precisa ter em mente que na saúde é preciso você ter um ganho de escala, você ganhar produtividade para poder continuar ofertando mais serviços, mais atenção, mais... Então isso é um problema. Se você for pegar o parque brasileiro hoje de hospitais, 70% do gasto público no SUS é com hospitais. Aí que está. E o Parque Nacional, o Complexo Nacional de Hospitais, eles são absolutamente ineficientes. Tem um trabalho clássico aí feito pelo Gerry Laforge do Banco Mundial que demonstra isso. Tem vários trabalhos demonstrando a ineficiência desse setor. Agora, ele é ineficiente por quê? Porque tem uma questão estrutural. 80% dos hospitais brasileiros, eles têm menos que 100 leitos. Destes, são pequenos. 70% destes têm menos de 50 leitos. Então, a Inglaterra, 64% dos hospitais têm mais que 300 leitos. E o sistema público inglês, o NHS, ele contrata em torno de 91% dos leitos em hospitais acima de 200 leitos. Por quê? Porque você tem escala. Entre 100 até 450, você tem economia de escala. Quando você tem hospitais muito pequenos, não tem economia. Você vai num hospital pequeno, ele tem 25% de taxa de ocupação. No hospital maior, no hospital grande, ele vai ter uma taxa de ocupação de 75%. Então ele tem escala, ele é resolutivo. No hospital pequeno, ele é pouco resolutivo. Agora, por que a gente tem tanto hospital pequeno, que é uma coisa política de ficar inaugurando hospital? Você veja, qual o município que abre mão de ter o seu hospital? Mesmo que pequeno. Mesmo que seja nessas condições. Todo mundo quer ter um hospital pequeno, seja ele municipal, seja ele uma Santa Casa pequena. E tudo isso é um anseio desta sociedade medicalizada que nós vivemos, né? Que esse é outro aspecto que também é um complicador para o sistema. Mas se nós não conseguirmos resolver esta escala, você não consegue também ganhar dinâmica e ganhar produtividade. Você precisa fazer gestão do sistema, que é a questão das redes, que é você ter as linhas de cuidado. O indivíduo diabético, que é identificado numa unidade básica de saúde, ele tem que ter um caminho definido dentro do sistema, se ele tiver uma complicação e precisar de um atendimento de mais complexidade. Então, ele é um caso mais grave, ele tem que fazer algum exame mais sofisticado, ele tem que ter o hospital de referência, o hospital de referência vai mandar para um outro terciário se a coisa for mais complicada. Então você tem que ter esta rede assistencial, para que não fique fragmentado o cuidado, né? Ele passa num pronto-socorro, ele passa na unidade básica, ele vai no hospital, você não tem uma dificuldade de acesso a esse serviço muito grande. Então precisamos criar essa rede. Então essa gestão do sistema tem que melhorar com seus aspectos de regulação. Se eu tenho um quadro mais organizado, eu não preciso ter tantos hospitais como a ressonância. O indivíduo que está lá na ponta, mesmo distante, ele precisa de um exame mais sofisticado, ele vem para um local mais regional. Você diminui o gasto total do sistema. Então, essa gestão do sistema é fundamental. É importante você encontrar sinergia com o público e com o privado, nos seus aspectos de ter, às vezes você tem alguns exames, você tem algum profissional que atende só na medicina privada. Isso tem que ter uma relação com o SUS, tem que se encontrar uma sinergia nisso. Você tem que melhorar os seus aspectos gerenciais das unidades de saúde, das unidades, particularmente dos hospitais, como eu disse, é onde concentra o grande gasto. E os hospitais brasileiros são muito ineficientes, muito. E o que melhora custo
em saúde é a qualidade da assistência. Não tem nada que melhore mais custo, que diminua o custo que não seja a qualidade. Assistência básica. Particularmente assistência básica, mas também assistência de média e alta complexidade. A assistência básica, nós precisamos melhorar a assistência básica. A experiência aqui da cidade de São Paulo tem sido interessante, porque ela dividiu a cidade em territórios, e os territórios estão agora destinados, cada território tem 400, 600 mil vidas naquele território. E o território, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista de saúde, ele está destinado a alguma entidade nas chamadas organizações sociais de saúde, que é um modelo em que o Estado permite que um ente privado sem fins lucrativos seja qualificado como organização social, ele passa a receber bens e serviços. Então, não é que você terceiriza, porque isso é um conceito completamente ruim, é uma delegação de função. A gestão da cidade, a definição de políticas públicas, a definição das políticas mais localizadas é da Secretaria Municipal de Saúde, portanto, do ente estatal. Mas você ganha capacidade gerencial quando você tem essas organizações que podem contratar via CLT, que não vão vão prescindir, tem o seu regulamento de compras, tem um regulamento próprio, tem todo um regramento em cima, mas que ela não tem que se submeter a 8666. Então tem que é a licitação. Que é a licitação. É muito complicado para o poder público gerenciar desta forma. Ela prescinde do concurso, tem um processo seletivo. Então, quando você tira essas amarras, você consegue fazer uma gestão muito melhor. Então, a experiência de São Paulo na atenção básica, eu tenho certeza que logo já está dando alguns resultados, logo mais vai haver uma mudança muito importante dos indicadores de saúde de população. Quanto aos hospitais, também. Os hospitais precisam de melhorar a sua gestão. Aí eu volto de novo ao modelo das organizações sociais, do qual eu defendo muito, e todos os trabalhos científicos, todos que eu conheço, eles demonstram, não podia ser diferente, eles demonstram a superioridade das organizações sociais sobre a administração direta. Por que tem que ser assim? Porque, óbvio, se eu te dou liberdade de contratação, uma liberdade maior do ponto de vista administrativo, do gerenciamento, eu tenho que dar mais resultado. Então, todos, sobre qualquer indicador, econômico e financeiro, sobre indicador de qualidade de saúde, de gestão de pessoas, as organizações sociais são superiores à administração direta. Então, isto, o que acontece? Com o mesmo recurso, você ganha produtividade, você consegue fazer mais com aquele recurso. Infelizmente, tudo isso ainda é passível de uma certa polêmica. Qual polêmica? Quando surgiu esse modelo, alguns grupos, particularmente ligados aos sindicatos, fizeram uma campanha muito forte contra, traduzindo isso como uma terceirização, Estado mínimo, neoliberal. Ao contrário, o Estado é forte porque ele ganha capacidade de regulação e de controle. E você tem um ente, um parceiro do terceiro setor, que é onde eu acredito que isso deva caminhar a sociedade brasileira, reforçando o terceiro setor, sadio, evidentemente, o terceiro setor idôneo, né? Que a gente possa ajudar a construir de novo uma sociedade mais plural, mais democrática, nos seus aspectos, inclusive, da desigualdade de renda, né? Então, esse modelo, ele ganha muito em termos de produtividade na saúde. Tentando responder aquela sua pergunta. Num cenário de baixo financiamento, você tem que ter essas ferramentas de gestão. Então, o que ocorre hoje num hospital, e não é só nosso, você vai em vários serviços, vários parceiros dos estados e municípios. A qualidade do atendimento hospitalar, não que seja perfeito, não é uma panaceia universal, mas é muito melhor do que o da administração direta. Com mecanismos, com ferramentas gerenciais que você não tinha dentro do SUS, que estão lá. Do ponto de vista de você ter a mesma ferramenta gerencial que se aplica nos privados aí, mais famosos, né, Sírio, Einstein, traduzidos para dentro do sistema público de saúde. Você tem níveis de acreditação, hospitais com acreditação internacional, mostrando que com a gestão você consegue mais qualidade, evidentemente,
você consegue produzir mais com o mesmo dinheiro e, é claro, você reforça o Sistema Único de Saúde. É um mecanismo eficiente de inclusão, né, social, mas também de implantação do Sistema Único, né. Esse modelo, ele consegue fortalecer a ideia da saúde básica, da saúde da família de alguma maneira? Porque a gente tem o hábito no Brasil de, se qualquer situação esquisita, qualquer dor, a gente corre para o hospital, né? A gente sempre procura, ou corre para um especialista, né? Eu não sei o que está acontecendo, eu vou no urologista, depois eu vou no nefrologista, e vai criando um caminho longo, alto custo e uma decepção, né, do paciente. Quer dizer, como que esse modelo consegue ajudar a resolver Essa questão da sociedade mais medicalizada, ela é uma coisa que nós precisamos discutir. A sociedade brasileira precisa discutir muito isso. Do ponto de vista, haja visto aí o lucro exorbitante aí da indústria farmacêutica, porque o consumo médio de produtos farmacêuticos nas últimas décadas, de 2006 até agora, aumentou mais de 800%. Todos os nossos indicadores de pronto-socorro com demanda espontânea mostram que é clássico isso. Antes se falava de 85%. Eu digo que é menos. Hoje tem uma classificação de risco por cor, que identifica o indivíduo mais grave. Se você pegar os indivíduos mais graves, classificados como vermelho e amarelo, eles dão 10, 12%. Ou seja, a maioria das pessoas que vai ao pronto-socorro não deveria estar lá. Não deveriam, por N razões. E aí você cria essas AMAs e UPAs também, que é uma outra discussão, que também fazem um atendimento de baixíssima qualificação técnica e de muito pouca resolução. Então você tem esses pronto-socorros que não tem resolução. Você gasta uma fortuna para atender esse pronto-atendimento, para que esse pronto-atendimento funcione, mas ele fica atendendo casinhos simples que nem deveriam estar ali. Como é que você faz a inversão desse modelo? Primeiro, nós precisamos discutir isso. Hoje, cada vez mais, o cidadão ele é empoderado, é um cidadão esclarecido, ele sabe dos seus direitos. Felizmente, nós conseguimos avançar nisso. Mas também ele é um cidadão que tem muito pouca responsabilidade. Nós precisamos colocar a responsabilidade para o cidadão também. Se está marcado uma consulta, ele não pode faltar, porque o índice de absenteísmo dentro do sistema é absurdo. Em algumas unidades é 20%, 30%. Nós precisamos discutir essa questão de você toda hora buscar um especialista, como você falou. Em outros países, a porta de acesso ao sistema é a unidade básica. Aqui também nós já definimos isso há muito tempo. Só o que acontece com a atenção básica? Você tem dificuldade de fixar o profissional. Você tem dificuldade de ter a rede. São locais de difícil acesso, muitas vezes, com alto índice de violência contra os profissionais de saúde. Então, por várias razões, você não consegue manter aquela unidade. E por força de você não ter uma política de valorização da atenção básica, particularmente para o profissional, particularmente aí com relação ao médico, ele prefere trabalhar de maneira vertical, dando plantões de 12 horas nos pronto-socorros, do que ir todo dia naquele lugar longe, afastado, com pouquíssimos recursos, para trabalhar. Ou seja, ele prefere ser um especialista numa região central do que... A sociedade valoriza isso, o especialista, o indivíduo que faz, o cardiologista que você vai lá no consultório, ele faz um eco, faz um eletro. Aquele indivíduo que prefere trabalhar na atenção básica, ele normalmente é um indivíduo que não teve uma formação, que tem uma formação, é um clínico, que às vezes nem fez residência, quando devia ser o contrário. Na atenção básica, em alguns países, na Espanha, ele tem que ter 4 anos de residência, porque é ali que você consegue identificar. Então nós precisamos melhorar essa gestão das pessoas e ganhar resolução. Enquanto você não tem rede, você imagine, o médico está lá, chega um doente hipertenso, ele pede um ecocardiograma para esse doente. O doente vai fazer esse ecocardiograma e demora 6 meses, 8 meses. Qual é a resolução desta unidade? Por isso que, se eu estou doente, eu preciso fazer um raio-x, eu vou no pronto-socorro que eu faço na hora. Então você precisa ganhar capacidade de resolução na atenção básica. Você ganha tendo rede. Você ganha capacidade gerencial sobre as pessoas. É preciso que a atenção básica também avance aí nos seus mecanismos de proatividade.
Precisamos classificar, entender essa população que está adstrita à unidade básica de saúde. Que população é essa? Então nós vamos cadastrar, precisamos conhecer essa população para saber que ali tem tantos hipertensos, ali tem tantos diabéticos, ali tem um indivíduo que tem drogadição, lá tem um indivíduo que é acamado. Eu preciso conhecer isso e centrar, focar a minha ação naqueles que mais precisam. Se eu ficar com a porta aberta da unidade básica esperando vir, é uma atitude muito pouco ativa, portanto eu deixo de conseguir ter crítica sobre todo o restante da população que está adstrita à minha unidade. Então precisamos criar uma situação de proatividade, precisamos criar mecanismos mais de registro, mais informatizado. Ainda não tem nenhuma informatização mínima. Então nós precisamos criar esse tipo de mecanismo. Uhum. Isso acaba contribuindo para a medicalização, porque eu passo num médico, ele me dá um remédio, aí eu vou em outro e não conto do remédio que eu estou tomando, e você acaba acumulando muitos medicamentos, e nenhum médico controla o seu... Sim. Não se controla. Todo o seu quadro. Nenhum, exatamente. Você ainda tem outras variáveis. Você vai numa farmácia aqui, você pega qualquer remédio, grosso modo, né? Estou exagerando um pouco. Quer dizer que tem um excesso de automedicação também. Um excesso de automedicação, sem dúvida. É uma sociedade que pensa em remédio médico, né? O tempo todo é isso. Você tem o seu filho, uma febrinha, eu preciso passar com o pediatra, eu preciso correr. Então, essa cultura faz com que você corra para os pronto-socorros e os pronto-socorros estejam lotados de gente. Se fosse aquela estrutura destinada somente a quem realmente tem necessidade de estar ali, os doentes mais graves, você estaria atendendo sobejamente bem a população. Como você tem esse volume absurdo de gente na porta, você acaba tendo as consequências disso, aquelas filas, aquelas macas, aí o doutor ele não tem tempo de fazer uma consulta adequada com você, uma anamnese, um exame físico, então ele te medica, deixa você vai indo num ciclo vicioso, né? Que só tem mais gasto, muito pouca saúde, uma visão de doença ainda, sem uma visão de saúde, prevenção, né? de prevenção. O que você tem que orientar o doente? Exercício físico, alimentação saudável, não fume. Com isso você já diminui enormemente os agravos da saúde, né? Esta visão ainda de atenção básica, ela está ainda muito aquém do necessário. Às vezes as prefeituras gastam com ambulatório de especialidade. Tem que ter um ambulatório? Tem que ter, mas ele tem que... É claro que a atenção básica tem que ser muito mais resolutiva. Só ir para o ambulatório de especialidade ou só ir para um pronto-socorro aquilo que realmente necessita. No meio dessa situação toda, nós temos ainda uma dificuldade importante, além do financiamento, da gestão, que nós não conseguimos discutir, a sociedade precisa discutir isso, que é a formação dos profissionais. Esta abertura indiscriminada de escola médica é um dos maiores erros que a gente pode cometer com a saúde. Falta médico? Não, eu não acredito que falte médico. Falta médico em alguns lugares, que é a questão da distribuição, que também não é só do médico. Num lugar ermo, num lugar mais distante, falta médico, falta jornalista, falta advogado, falta tudo. Falta uma sociedade mais constituída. O que se tem apostado ultimamente, com essa abertura indiscriminada de escolas, e escolas de péssima qualidade, de péssima qualificação do profissional, é num técnico, um bacharel de medicina, não é um médico resolutivo. Este médico que não tem uma formação adequada, ele vai ficar 40, 50 anos impactando dentro do sistema. Impactando em quê? Causando morbimortalidade, porque ele não tem a formação adequada para enfrentar uma situação, ou não tem um preparo cognitivo para identificar o que é grave e o que não é grave, então você vai tendo dificuldades aí. Você tem uma dificuldade que o indivíduo que não tem uma formação, que não tem uma crítica, que não tem um pensamento clínico sedimentado, consistente, ele pede mais exames, porque ele é inseguro, então ele faz uma medicina muito mais defensiva, então ele te pede lá uma quantidade de exames que nem sempre são necessários, aumenta o custo. E cada vez mais, do ponto de vista tecnológico,
essas redes sociais, do ponto de vista dos instrumentos de tecnologia da informação, transmissão de imagem, telemedicina, você vai ganhando produtividade em cima do médico. Então, hoje o Brasil tem 270 e poucas escolas médicas. Agora, recentemente, permitiram mais 32, 14 no estado de São Paulo. Isso é um absurdo, porque nós temos mais escola médica do que a China, que tem 6 vezes mais população do que o Brasil. E que é muito menos medicalizada do ponto de vista da sociedade. Da sociedade. Só perdemos para a Índia, em termos de escola médica, mas a Índia tem também lá quase 1 bilhão de pessoas. Então nós estamos formando um indivíduo muito mal preparado. Não é só o médico, não. A enfermeira, o auxiliar de enfermagem, os profissionais de saúde de modo geral. Parece que a única área que a educação não ganha produtividade é na área médica, na área da saúde. Todo lugar você só vê, não, temos que educar a população, o indivíduo tem que ser bem formado para você ganhar produtividade. E o médico, principalmente, o médico bem formado, não é que ele vai salvar mais vidas, não. Ele é um indivíduo que vai conseguir criar um sistema de gestão muito mais adequado, um mecanismo de controle populacional muito melhor. Então, isso é um aspecto importante que nós está passando isso ao meio ao largo dessa discussão. O CRM, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, ele tem mais de 10 anos, você sabe disso, um exame que infelizmente não é obrigatório. É um exame simples, de múltipla escolha, um exame muito bem feito do ponto de vista da aferição, da cognição, do conhecimento desse médico, mas é um exame em que 60% do último exame são reprovados. E este indivíduo vai estar no sistema de saúde assim que ele pega, vai nos atender. Então, é claro que a residência supre uma parcela disso. Houve uma expansão da residência médica, mas precisamos ver a qualidade dessa residência. Então, se você vai trabalhar na atenção básica só com o conhecimento de 6 anos de medicina, você pode até trabalhar, você pode trabalhar no pronto-socorro, você pode fazer qualquer coisa, mas esse indivíduo ele não tem capacidade nem humana, capacidade de entender aquele doente, de criar uma relação médico-paciente adequada e muito menos de estar inserido no sistema, pensando, elaborando, criando mecanismos inovadores de gestão, né? Não tem crítica sobre o conhecimento gerado. Essa é uma sociedade do conhecimento. Um indivíduo que não tem uma formação adequada, como é que ele vai apreender? Então ele aprende dos jeitinhos aí. A gente dizia que isso, infelizmente, no passado era o médico, o representante da indústria que ensinava. Hoje, você tem mecanismos aí de medicina baseada em evidência, da melhor evidência científica, que nós temos que traduzir para o paciente, no sentido de que aquilo que você está aplicando é o que há de melhor cientificamente bem comprovado. Para isso você tem que ter conhecimento, você tem que ter pesquisa. Tem que ter pesquisa, tem que apreender esse conhecimento gerado, né? Os alunos que estão saindo com uma formação técnica muito ruim. E a formação técnica também, aí vem os aspectos éticos, começa a ter toda uma complicação que não é só do médico. E isso impacta em tudo, né? Na gestão, na questão da desigualdade, no acesso à saúde, na qualidade da saúde, né? Impacta em tudo. E aí nossa conversa começa do zero de novo. Mas a gente tem que identificar, ter clareza aí de alguns pontos que a gente precisa atacar. Que o sistema, ele vai continuar produzindo o que está produzindo, vai continuar. Ele vai ter mais dificuldades agora, com esses ajustes, vai ter, mas nós precisamos melhorar a gestão para tentar compensar tudo isso. O SUS, ele produz muita qualidade. Você tem dentro do SUS, o Hospital do Rim, é o hospital que mais faz transplantes renais no mundo. E não é só quantidade, é a qualidade com que esse transplante é feito. Você tem aqui o Hospital Brigadeiro, que eu não quero ser cabotino, mas hoje é um serviço de ponta, seja do ponto de vista do Hospital do Homem, da hematologia, de transplante de fígado. Infelizmente, a população tem que saber que ela precisa dizer para o seu familiar que ele é doador de órgãos. Nós tivemos uma queda expressiva por conta de não ter órgãos.
Com isso, você aumenta a fila de pessoas esperando. O Brasil chegou a ter 22 por milhão de doador. Caiu, está em 18, mas caiu muito mais. Agora que com as campanhas você consegue recuperar. Mas para isso é educação. Então são vários aspectos que a gente tem que ir trilhando, vários aspectos que nós temos que ir evidenciando justamente para que você possa compreender melhor e encontrar uma solução que ela não vem de uma cabeça única, né? Ela vem de... As evidências técnicas, as evidências científicas vão levando a um consenso político, né? Precisamos defender politicamente o SUS, né? Então, acho que a defesa política do sistema público, 100% SUS, 100% gratuito, universal, é uma função de todos nós e a sociedade tem que estar atenta para isso. Com essa mensagem importante, então a gente fecha a nossa conversa, Dr. Nassimi. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado.